Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da SBCS do Espírito Santo, nossa regional, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa noite a gente vai ter o prazer de estar discutindo um caso clínico de congênita. Então, eu espero que todo mundo aprenda. Nós temos um pessoal da congênita de peso aqui para discutir, para a gente aprender bastante. Acho que todo mundo aqui hoje vai sair sabendo um pouquinho mais. É um prazer muito grande receber todo mundo aqui na nossa regional da SBC. Vou passar a palavra para Vinícius, para apresentar o grupo que vai estar aqui com a gente e para a gente ter uma noite muito agradável de aprendizado juntos e crescer um pouquinho na nossa educação continuada, que a SBC tem tentado fazer. Cada semana um tema diferente e dessa vez é com a turma da cardiologia pediátrica. Vinícius é o nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo e vai participar com a gente aí, moderando essa webinar de hoje. Obrigado, Tati. Boa noite a todos. Então, dando seguimento e abrindo mais uma quinta de webinar pela SBC Espírito Santo. Hoje com um tema um pouco diferente do habitual, saindo um pouco da rotina de cardiologia clínica de adulto, saindo do coração esquerdo, da parte de aorta e coronária, e trazendo o foco um pouco para o coração direito, para a parte de intervenção após correções cirúrgicas, geralmente em complicações tardias de Fallot, mas ainda mantendo essa onda do implante de válvula percutânea e das inovações de tecnologia. Então, hoje a gente tem convidados ilustres, eu queria só apresentar alguns deles. A gente vai ter uma rotina de apresentação com uma aula teórica do Raul, depois, na sequência, o Vinícius Dyer vai apresentar um caso editado, que a gente teve a oportunidade de fazer em Goiânia, mais ou menos um ano atrás, e depois a gente vai fazer um debate com a turma da audiência e com os próprios debatedores. Então, o Raul, ele é um colega antigo que já vem me ensinando há muito tempo, que eu sei hoje de cardiopatia congênita, desde a época do Dante. Ele é um colega argentino, mas é mais brasileiro que a gente, e trabalha hoje em São Paulo, nos principais hospitais de São Paulo, é cardiologista intervencionista e tem uma vasta experiência nessa área, e hoje virou uma referência não só no Brasil, mas também na América Latina. Vinícius Dá é colega de residência do Dante, hoje está em Goiânia, lidera um serviço grande em Goiânia, que é o de cardiologia intervencionista, do Hospital Anis Haas, e vem migrando também para essa parte de intervenção percutânea, principalmente em válvulas. Tem um background, tem um conhecimento vasto também na parte de TAV, e eu estou trazendo ele para a parte também das outras válvulas, e ele ajuda muito. Tá? E vem 4 debatedores daqui do estado, que é o Rafael Moisés, cirurgião cardíaco, muito amigo meu também. A gente tem uma equipe bem entrosada aqui, e eu acredito que foi por causa dele que a gente teve um avanço grande na cardiologia congênita do estado, não só graças a ele, mas toda a equipe, e um cirurgião, sem dúvida, do porte dele faz toda a diferença. Tem a Dani, que é Dani Rocha, que é ecocardiografista pediátrica, doutora, faz parte da equipe do Instituto de Cardiologia e do Hospital Infantil de Vila Velha, e tem também muita experiência com ecofetal, ecointervenção, transesofágico, em adulto e pediátrico também. Ariane Binotti, colega também cardiologista, com área de atuação em imagem, tomografia e ressonância cardíaca, tanto infantil quanto de adulto, e trabalha no Hospital Praia da Costa e no serviço da Multiscan daqui do estado. Carla Loureiro Loss, uma convidada amiga também, desde quando eu voltei para cá, é uma cardiopediatra pesquisadora, coordenadora do serviço de cardiologia infantil do IMABA de Vila Velha, e tem muita experiência e vai ajudar muito no aprendizado hoje da gente. Então, para dar seguimento, eu gostaria de pedir que todos desligassem os microfones, para que a gente possa ter mais clareza na escuta da aula do Raul. E, Raul, quando quiser, tá? Por favor. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a todos que estão conectados.
por participar aqui desse webinar e para mim é muito bom poder dividir alguns pensamentos em relação ao manejo percutâneo da insuficiência pulmonar no pós-operatório de tetralogia de Fallot. Como o Vinícius falou, isso um grupo especificamente, quem está aqui é de congênita, mas com certeza os que estão assistindo é um grupo mais adulto. Então, a minha aula começa um pouco pela clínica, indicações, cirurgia, cateterismo. Então, realmente é uma revisãozinha bem rica, assim, curta, para introduzir no assunto. Lógico que ninguém pretende falar absolutamente tudo, mas as principais questões, as principais coisas que estão hoje sendo discutidas no mundo inteiro vão ser tratadas aqui. Então, eu queria começar falando para os senhores que a tetralogia de Fallot, como todos vocês já sabem, é uma das cardiopatias congênitas mais frequentes e ela se caracteriza basicamente porque ela tem 4 lesões anatômicas bem já conhecidas, que é uma CIV de via de saída com cavalgamento da aorta da CIV, uma estenose subvalvar, né, hipertrofia ventricular, e isso caracteriza essa cardiopatia tão frequente. O tratamento da tetralogia de Fallot é o tratamento cirúrgico e existem 2 tipos de tratamento, um tratamento paliativo e um tratamento definitivo de correção total dessa cardiopatia, que a tendência foi diminuindo a partir da idade, a partir dos últimos 10 anos, e hoje eu diria que a partir do 3º, 6º mês de vida, a tendência é fazer uma correção total. Para essa correção total, o cirurgião tem que fechar a CIV, né, e liberar a estenose subvalvar e arrumar a válvula aórtica, a válvula pulmonar. Ele tem 2 estratégias, basicamente. Uma é ele colocar abrir a válvula pulmonar, e a gente vai ver como que ele pode fazer, colocando um remendo ou um conduto, e fechando a CIV, como os senhores podem ver aqui à esquerda da tela, ou fazer uma técnica que, quando o anel é bom, ele preservar o anel pulmonar, que é uma técnica que é mais preferida atualmente, mas infelizmente isso não é sempre possível, e essa técnica é preferida porque a longo prazo, vem aqui os senhores, quando o cirurgião não consegue preservar, não porque o cirurgião seja ruim, senão porque a cardiopatia é muito ruim, a probabilidade de reintervenção quando você tem um PET é muito maior que quando você conserva a válvula, né? E aqui a probabilidade de trocar essa válvula também aumenta, logicamente, quando o cirurgião não consegue preservar a válvula. Mas, infelizmente, obviamente que o melhor é ter a válvula de cada um, ninguém quer trocar a válvula, né? Mas nem isso sempre é possível, porque muitas vezes a válvula é pequena e tem que terminar fazendo um retalho. Então, a incidência de reintervenção ou troca aos 10 a 20 anos é bastante elevada, e isso é uma coisa que quem convive com congênita sabe. Quando ele não consegue preservar a válvula, muitas vezes ele lança mão de outras técnicas cirúrgicas que são ótimas, que são os chamados condutos, e isso nessas crianças pequenininhas de 3 a 6 meses, como pode ser um enxerto da válvula pulmonar, ele colocou um enxerto aórtico, um tubo valvulado, na verdade que é uma veia jugular bovina, que é o Contegra, e recentemente um enxerto descelularizado. O grande problema desses condutos é realmente a sua durabilidade, que quando o conduto é implantado, quanto mais precoce, o índice da primeira reintervenção é alto, né? Então eles precisam ser trocados, e isso acontece não só aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro. É um problema da própria fase do crescimento da criança, e obviamente enquanto menor o conduto que ele coloca, também é menor a possibilidade de reintervenção, é maior a possibilidade de reintervenção. Então, quanto menor conduto, mais reintervenção; quanto menor a idade, mais reintervenção. E como a tendência é corrigir mais precocemente, esse paciente termina levando mais intervenções. Esses condutos no Brasil e nos países da América Latina, e alguns países até como americanos, eles não conseguem ter fácil acesso, e às vezes os resultados não foram tão atrativos, e foram inventadas, entre aspas, alternativas cirúrgicas. Esse aí de Pittsburgh, o Victor Morel, fabricando um tubo para colocar, e ele conseguiu um resultado relativamente bom com esse tubo de PTFE, como os senhores podem ver aí, com um resultado similar ao homoenxerto. Outra alternativa bem interessante é um estudo chamado SPOIR, que significa esperança em francês e europeu,
com o nome enxerto descelularizado. Vejam aqui, ótimo, aqui como consegue implantar esse homo enxerto descelularizado. E nesse trabalho aqui foi comparado o homo enxerto com o contegra, que é a jugular de boi, com um homo enxerto, e vejam como o resultado foi melhor, apesar de que aqui você vê que o explante foi maior, tanto na jugular bovina como o homo enxerto. Quando é descelularizado, o explante foi menor, mas a disfunção da válvula ela é presente. E isso acontece sempre, porque a criança vai crescendo, essas válvulas não foram feitas para isso, né? E termina no futuro precisando de alguma troca. E essa troca, o principal motivo é a insuficiência pulmonar. E aí vem o tema de hoje, que é insuficiência pulmonar, um pós-operatório de falou parecido, e isso está bem claro hoje no adulto, quando que a gente tem que mexer na insuficiência pulmonar. Quando o paciente tem sintomas, a indicação de trocar a válvula pulmonar é classe 1, é dizer, o paciente já tem algum sintoma relacionado, obviamente, à doença cardíaca, ela é classe 1 para a substituição valvar. Quando o paciente não tem sintoma ou assintomático, ele tem que ter mais de 2 critérios que estão aqui numerados, que a insuficiência pulmonar deve ser leve ou moderada, com difusão do VD ou do VE, tem que ter dilatação severa do ventrículo com esses índices, volume sistólico e diastólico final, uma pressão sistólica também acima de 2/3 da sistêmica, uma progressiva redução da tolerância ao exercício. Com 2 critérios desse, paciente assintomático, ele tem uma indicação classe 2A de substituir a válvula. E vejam só que a guia ela é bem clara no sentido que a classe 1, que era o paciente com sintoma, e a classe 2A, aquele que tem mais de 2 critérios, ele indica uma substituição valvar, e essa substituição valvar pode ser cirúrgica ou percutânea. E aí que a gente vem o tema de hoje. Um ponto mais importante, talvez, e que não se fala muito nas guias, é quando a gente vai fazer isso. Esse é um estudo bem recente chamado Indicator, que tenta estabelecer a idade ideal, ou o momento ideal para poder fazer a substituição valvar, porque esses pacientes com tetralogia falou, tem ventriculotomia, dilatação ventricular, eles têm alguma predisposição para morte súbita e taquicardia ventricular sustentada. E nesse trabalho foi idealizado 2 modelos, e é bem interessante, e ele fala, quando a fração de ejeção está abaixo de 40, uma relação de massa com volume do ventrículo direito acima de 0,45 gramas por ml e a idade da substituição acima de 28, existe um risco elevado de morte súbita e taquicardia ventricular nesses pacientes. Então, aí é importante estar sempre de olho nesses aspectos. E veja aí, quando eu tenho esses 3 critérios, uma fração de ejeção abaixo de 40 do VD, uma idade acima de 28 e uma massa volume alterada acima de 25, existe um 29%. Quando eu tenho mais de 2 desses critérios, para esse paciente ter um evento adverso agudo a longo prazo. Então, o clínico tem que ficar muito de olho para não deixar isso acontecer, para não deixar deteriorar o ventrículo, para não deixar a substituição mais para frente, mesmo em pacientes assintomáticos, porque o risco de taquicardia ventricular e morte aumenta. Hoje, quais são as opções da substituição? É cirúrgica e a percutânea, né? A substituição valvar cirúrgica, a gente tem as válvulas biológicas, que elas têm um excelente resultado em pacientes adultos, mas em pacientes entre 6 e 12 anos, a necessidade de retroca é bastante grande. Esse é um trabalho bem interessante do pessoal de Boston, do DENIDO, onde vê que em crianças abaixo de 12 anos, a possibilidade de troca a 8 ou a 5 anos é bastante alta. E vejam aqui alguns em relação a algum tipo de marca, mas o que é mais importante, quando a gente faz uma substituição em uma criança abaixo de 12 anos, a gente sabe que vai trocar. E em relação ao tipo de válvula que pode ser colocada, esse é um trabalho também novo, que comparou uma válvula chamada Carpentier-Edwards, que é a Perimont versus a Hancock 2, e vejam que também depende muito do tipo de válvula que é utilizada, como a Carpentier, ela tem uma incidência maior de reintervenções e de troca, né? Então, que há 15 anos esse paciente, 60% dos pacientes praticamente vai precisar uma nova troca. Por todo esse contexto, foi idealizado o tratamento percutâneo, que não é uma coisa nova, ele vem já há 20 anos. Philip Bonhoeffer, que é um cardiologista pediátrico, como muitos dos senhores que estão aqui assistindo, ele idealizou
uma válvula de Contegra suturada numa stent, e ele fez o primeiro caso, um paciente de 12 anos com atresia pulmonar com CIV, que já tinha sido feita, é uma história típica dos pacientes, já teve um bleiro com 11 dias, outro novo bleiro com 10 meses, teve a correção total com 4 anos, e ele teve uma troca de válvula com 8 anos. Então, ele foi a primeira método de fogo que a gente conhece hoje como um valve em valve. Esse paciente tinha um arcabouço ideal para ser colocado a válvula, e ele fez isso já hoje há 20 anos atrás. Obviamente, depois ele vendeu isso e aí ele ficou rico, não, mentira. Aí ele vendeu e hoje em dia não é mais dono dessa válvula. A válvula dele é a válvula Melody, e quem comercializa hoje é a Medtronic, e essa válvula, ela é uma jugular de boi suturada numa stent, que são 2 números de válvula, e montada em 3 tamanhos diferentes, 18, 20 e 22, e ela tem seus critérios, né? Não é todo mundo que consegue colocar essa válvula. Um peso acima de 30 quilos, idealmente, quando o paciente já tem um conduto, que é uma cirurgia que o cirurgião coloca um tubo VDTP, ele tem que ser entre 16 e 22 milímetros, não acima de 22, nem abaixo de 16. A indicação, quando existe já uma dupla disfunção, aquelas indicações que a gente viu agora há pouco, e obviamente se o paciente, o melhor cenário talvez seja quando o paciente já tem uma válvula biológica implantada. Veja aqui, é um exemplo de um paciente que tinha um conducto todo calcificado, ventrículo artéria com uma dupla lesão importante, e lembrar sempre que quando a gente vai fazer o implante, essa válvula é totalmente recomendado, classe 1, ver as coronárias, porque as coronárias passam muito perto quando o cirurgião coloca um tubo, e a gente precisa estudar essas coronárias, para ver se não existe compressão da coronária quando a gente insufla o balão, porque se você comprimir a coronária com balão, ele não tem a possibilidade de implantar a válvula Melody, porque o paciente infarta na mesa de hemodinâmica e pode até morrer. Então, uma da principal contraindicação seria uma compressão extrínseca do tubo durante o implante da válvula, e esse teste é mandatório hoje. Veja aqui, só para exemplificar, essa é uma válvula Melody já depois implantada, com um excelente resultado, né? Praticamente sem gradiente, que não está aqui, mas sem insuficiência nenhuma. A válvula Melody, obviamente, não veio a salvar o mundo, vamos dizer assim, mas tem uma excelente sobrevida aos 10 e 11 anos, vamos ver mais para frente. Esse foi o primeiro trabalho publicado nos Estados Unidos. A incidência de explante era bem baixa, há 7 anos, e de reintervenção estava em torno de 23%, 24%, e aí essas reintervenções, a maioria delas eram tratadas pelo cateterismo, através de dilatação ou um novo implante de válvula, e já aparecia aqui talvez o calcanhar de Aquiles da válvula, que é a endocardite. Num estudo alemão, já um pouco mais de longo prazo, vamos dizer, acima de 11 anos de seguimento, quando era implantada, tanto com insuficiência como a estenose, eles se mantém a longo prazo, né? E também, veja aí, também livre também de insuficiência estenosa, quando a indicação foi a própria insuficiência. Talvez, eu acho que o maior trabalho, um estudo multicêntrico também recente, que é uma coisa mais do mundo real, onde se fala que a sobrevida em 10 anos de implante é até 70%, que é bastante interessante, né, comparado com os cirúrgicos, mas também a gente sabe que tem um nível de endocardite que talvez seja um pouco maior do desejado, 2,3 por paciente por ano de incidência de endocardites, e talvez o fator mais importante associado à endocardite seja que a válvula fique com gradiente na hora do implante. Então, a maior gradiente a cada 5 milímetros de mercúrio que a gente deixa com gradiente, a possibilidade de endocardite na válvula Melody é maior. Como eu falei, a principal, talvez o ideal, que a gente sempre gosta quando manda um paciente que já tem uma disfunção de válvula protésica antes, e a gente faz o chamado valve em valve. Esse era um paciente nosso pequeno, até de 20 quilos, que já tinha uma válvula magna colocada, uma disfunção muito precoce, com uma insuficiência total da válvula, como os senhores podem ver à sua esquerda, e a gente fez o implante de uma válvula Melody em cima do válvula magna, e vocês podem ver aí à direita o resultado final de uma valve em valve, de ser uma Melody dentro de uma válvula biológica previamente implantada.
Então, esse seria um cenário basicamente ideal, porque a gente sabe que a durabilidade desses pacientes, em termos de insuficiência e estenose, é muito maior. A segunda opção que nós temos no Brasil é a Edwards Sapiens, que ela veio por conta da TAV e acabou que teve uma válvula desenhada específica para a válvula pulmonar. As indicações também são específicas. Uma vantagem em relação à Melody que pode ser colocada em vias saídas nativas, que não seja, que não tenha um tubo ou uma válvula. Obviamente também o valve-in-valve é um dos melhores cenários, com um resultado realmente muito bom em relação à pressão do ventrículo direito e o gradiente, a insuficiência após implante valvular. Uma grande vantagem, vamos dizer assim, dessa válvula, além de sua durabilidade, a incidência de endocardite, que é bem menor em relação à válvula Melody. Tem milhares de publicações com essa válvula, eu não vou falar disso aqui, porque acho que é apenas uma introdução. E só para fechar o capítulo do endocardite, que a gente se preocupa bastante, comparando a Melody com a Sapien, vejam que a incidência de uma quanto a outra, ela é bastante diferente. Enquanto uma é 1%, a outra gira em torno de 5%. Mesmo que o paciente tenha endocardites, ele pode ser resolvido na grande maioria com antibióticos, mas algum paciente precisa de tratamento intervencionista, seja cirurgia, tirando a prótese, ou dilatar a prótese, colocar uma nova válvula porque ficou após endocardite com insuficiência. A válvula SAP, que foram pouquíssimos casos, todos eles se resolveram com antibióticos. Algumas alternativas recentes que estão vindo aí, que são as válvulas para via saída nativa, como a Harmony, que é da mesma fábrica da Melody, né? E a Venus P-Valve, que é uma válvula chinesa que está sendo realizado um estudo multicêntrico já concluído na Europa e aqui na América Latina também em andamento, que está mostrando resultados bastante alentadores. Então, apenas para lembrar, mais uma vez, a insuficiência da válvula pulmonar, qual é a indicação do tratamento, sempre que tenha esse sintoma, ou tenha-se mais de 2 critérios dos que os senhores têm aí à direita, isso eu acho muito importante, para não deixar passar o tempo e indicar antes que o ventrículo ou ele não consiga voltar ao normal, ou ele tenha uma predisposição a morte súbita ou a taquicardia ventricular. No final, não existe um conduto ideal para o tratamento do faló. O conduto cirúrgico, seja como um enxerto com Tegra, eles duram menos, né? As válvulas biológicas também têm, infelizmente, do lado direito, elas não têm uma boa durabilidade. A Melody tem se visto que a sua durabilidade é igual ou até um pouco maior que as válvulas cirúrgicas, é bem segura também em crianças menores, porém o calcanhar seria uma endocardite, uma incidência de 2 a 3% por paciente por ano, né, que a gente tem que ficar bem de olho. Então esses pacientes têm que seguir um estricto controle dentar, né? E a válvula Sapiens, que eu acho que em relação à Melody, ela tem uma vantagem de que para condutos maiores, uma baixa incidência de endocardites, e o futuro, talvez próximo, seja essas válvulas autoexpansivas que estão vindo por aí. Então era essa uma introdução, acho que não sei se ficou muito longo, mas é para ter uma noção do assunto e a gente poder discutir com mais tranquilidade agora. Ficou perfeito, Raul. Parabéns. Você é sempre brilhante. E eu vou dar seguimento para pedir, vou chamar para Vinícius para apresentar o caso clínico, para ver se a gente consegue aplicar esses dados técnicos e teóricos que você apresentou na prática clínica. Eu acho que esse caso ilustra bem o que é o dia a dia desses pacientes. Vinícius, por favor. Boa noite a todos. Estão vendo a minha tela? Estamos. Sim. Estamos vendo. Vamos lá. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer ao Vinícius por esse convite, ilustre em estar no meio de tanta gente boa. E, a princípio, lembrar e dizer que eu sou cardiologista intervencionista de formação de adulto, apaixonado por estrutural e também por congênita. E, ao longo desses últimos 20 anos aqui, já em 2005, com o Raul e a Renata ajudando a gente, outros colegas ao longo do tempo de cardiologia pediátrica e intervenção, como o Maurício, e aí o Vinícius, que é colega de residência do Dante, veio nos ajudar em vários casos. Eu vou apresentar para vocês um caso editado de intervenção em válvula pulmonar,
que é uma mulher de 33 anos, com antecedente de cirurgia aos 11 anos de idade, não falou, com reconstrução de trato de via de saída do ventrículo direito, feita em Brasília, aqui perto de Goiânia, e a gente não tinha mais informações em relação a essa cirurgia. Quando ela foi encaminhada, em 2018, ela mora aqui perto, em Anápolis, ela veio encaminhada pelo cirurgião cardíaco, inclusive, para uma discussão de tentar fazer intervenção por catéter. Ela já tinha uma dispneia aos grandes esforços e esse era o eco basal dela. Ela tinha um diâmetro diastólico de VD de 30, um TAPSE de 24, insuficiência pulmonar grave com um gradiente de 30. Assim como eu acho que imagino que a maioria dos lugares do Brasil, a dificuldade de se realizar intervenção em pulmonar do ponto de vista dos pagadores, né, dos seguros, isso foi demorando um tempo, a paciente até sumiu e ela voltou em 2019, em maio, aí já assim com dispneia, já os moderados esforços, às vezes até os pequenos esforços, quer dizer, ela evoluiu rápido em um ano, em menos de um ano, com a fraqueza, sudorese, e foi quando a gente realmente assumiu o caso dela. Na época se iniciou um diurético e se pediu novos exames. Esse era o eletrocardiograma dela de base, apenas bloqueio de ramo direito, uma atividade atrial ectópica, nada demais. E esse era o ecocardiograma feito aqui pelo João Masson, colega nosso que aqui também é um entusiasta em estrutural. Chama atenção o diâmetro diastólico VD no modo M de 38 e no modo bidimensional de 36. Ainda bem que a gente tem especialistas aí depois para discutir o eco. O TAPSE não era alto, era bom, 25, e velocidade de onda S de 12. E aí eu fui aprendendo com o João que, apesar de parecer a função sistólica normal por esses índices, o que batia menos era a parte apical e média, que fica falseada pelo TAPSE, porque a base batia bem. Mas, de qualquer modo, a fração daí dava 27% a área de fração. Vini? Opa! Deixa eu te interromper um pouquinho. Aproveitar que Dani está aí. Vamos ver se ela tem alguma consideração em relação ao eco desses pacientes, para ver se tem algo a acrescentar. Dani, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, Vini. Então, realmente o tendão de Aquiles nessas indicações, alguns consideram os volumes diastólicos, sistólicos e, sobretudo, as funções ventriculares. O TAPSE realmente é um método bom para avaliação do ventrículo direito, mas a gente tem que usar associado a outros métodos de avaliação, justamente pelo que o Vinícius falou. O TAPSE, a gente avalia o volume de excursão sistólica do coleto da tricúspide. Então, a gente faz uma avaliação da porção mais superior do ventrículo, né? Da base ventricular direita. Então, nesses pacientes, a gente sabe que uma sobrecarga volumétrica a longo prazo, eles entram num ciclo de remodelamento ventricular, né, das fibras miocárdicas, que a longo prazo essas dilatações e as disfunções podem se tornar irreversíveis. Por isso que a gente está pensando sempre numa intervenção mais precoce. Nós nos guiamos no nosso serviço, sobretudo, pelos critérios já mencionados pelo Raul. Então, a gente considera o volume diastólico final do ventrículo direito, né, maior do que 150 ml, sempre indexado pela superfície corpórea. A fração de ejeção do ventrículo direito, a gente estima pelo método de Simpson, inferior a 45% também a gente já indica, associado aos grandes refluxos também, e uma pressão sistólica de ventrículo direito maior que 2/3 da sistêmica. Entendi. Então, a avaliação de função ventricular direita é uma avaliação complicada, porque não dá para usar só um método, né? Então, a gente tem que usar vários métodos. Por isso que o Vinícius usou o Doppler tecidual, o TAPSE, e também a fração de ejeção estimada pelo Simpson, já que é uma cavidade com uma arquitetura diferente, né? E a gente, até pouco tempo, não fazia todas essas avaliações, era tudo em relação ao ventrículo esquerdo. Então, até hoje, a gente ainda, às vezes, usa softwares que são mais próprios para o ventrículo esquerdo do que o direito, considerando todo
toda a anatomia dessa câmara, que é uma câmara única, né? Tá bom, Dani. Carlinha, você acha que com esses dados aí de eco, sintomas do paciente, essa história já de cirurgia há mais de 20 anos, você acha que está na época de indicar? Como é que é? Você acha que falta mais algum dado, alguma ferramenta que pode ser solicitada? Oi, Vini, boa noite. Não, eu acho que está absolutamente correto e talvez até, se a gente tivesse tido acesso a essa paciente antes, talvez a gente até teria indicado antes, né? Essa é a grande discussão, eu acho, né? Igual o Raul disse, tem os critérios bem direitinho, mas a gente sempre se pergunta, será que eu devia ter indicado antes, né? Nas crianças é ainda mais desafiador, porque, como ele disse, né, nas crianças pequenas as trocas são frequentes, então não é fácil decidir isso, mas o eco ajuda muito, todos esses critérios, né, que a Dani disse, tudo, e a ressonância também vai guiar muito, né? O teste de cansaço, né, o teste de capacidade física é muito importante também, mas quando o paciente já chega sintomático, a gente sempre se pergunta, será que eu não devia ter trocado antes, né? Indicado antes? Eu acho que essa é a grande discussão. E na pediatria é desafiador, porque quantas vezes você vai indicar a troca? Perfeito, perfeito. Vini, toca o barco. Vamos lá. Aqui em movimento, se der para o vídeo passar bem, o que o João me passa é que dá para observar que há uma redução de contratilidade, principalmente no ápex, na parede livre, né, e medial. Já a base bate bem, e por isso que o TAPS fica falseado e até a velocidade da onda S, né? Mas a análise subjetiva, você percebe já um VD dilatado, quase o tamanho do ventrículo esquerdo, e com a hipocinesia, principalmente na região medial e apical. Aqui a análise de Doppler, o resto de válvula, dá para observar aqui onde tem a setinha, à esquerda, e aqui a insuficiência pulmonar grave, no modo bidimensional, e imagens bonitas no 3D, bonitas de serem vistas, né? Uma insuficiência pulmonar grave, praticamente voltando tudo para o ventrículo direito. Em resumo, então, uma PSVD de 45, diâmetro diastólico de 38, TAPS de 25, a função teoricamente parecia boa, mas nem tanto, insuficiência pulmonar grave, uma redução de área fracionada de 28%, então um VD já dilatado com uma certa disfunção na análise visual com insuficiência pulmonar grave. Então a discussão, já a dilatação importante do VD, essa função se está preservada ou não por conta do TAPS, mas já foi discutida. Se a ressonância magnética, se o pessoal acha que é mandatório fazer, ou se basta indicar apenas com ventrículo, com ecocardiograma. Aqui já estava em classe 3, então assim, ela piorou muito em um ano, então já estava num momento tardio e a gente tem dificuldade de se indicar, principalmente intervenção por conta das fontes pagadoras, já discutindo se já intervia na válvula, já devia ter se intervido, né? E se faria estagiado o implante de stent ou iria direto com a válvula. Na sequência, a gente fez a angiotomografia nela para ter uma ideia como é que era esse conduto e a gente observa o PET calcificado ali em cima, à esquerda, uma certa otostosidade, principalmente na chegada da artéria pulmonar, com um pouquinho de estenose, e diâmetros em torno de 20 dentro desse conduto, dentro do local onde estava o PET, da reconstrução, e na via de saída em torno de 25. Eu tentei dar uma olhada, isso a gente fez manual aqui, e ver a distância das coronárias para a artéria pulmonar. A gente observa que a coronária esquerda estava em torno de 5 milímetros da artéria pulmonar, mas mais alta já, perto do tronco já, onde provavelmente não haveria compressão. Já a coronária direita, ela sim estava mais perto do local onde seria realizado o implante, e aí em torno de uma distância de 4 milímetros mais ou menos. Vini, deixa eu perguntar para a Ari. Ari, você tem uma consideração para falar sobre ressonância, para avaliar VD e angiotomo para avaliar a via de saída, algum protocolo especial, impressão 3D? O que você sugere aí para a gente? Boa noite. Então, a ressonância, a pergunta aí foi se é mandatória, na minha opinião é mandatória, é uma recomendação 2018 aí da American College American Heart, realizar em pacientes a cada 3 anos
assintomático, sem sequela, com acompanhamento, sem arritmia. Esse período vai se diminuindo de acordo com que vão surgindo as sequelas. A ressonância é o padrão ouro para avaliação de volumes e fração de ejeção do VD. Então, assim, é a mesma forma que a gente faz do VE, a gente faz para o VD, é Simpson, corte a corte. Então, a gente vê no eixo curto. A gente consegue ver muito bem a via de saída do VD, a gente vai avaliar a válvula pulmonar, se tem insuficiência ou não. A gente consegue ver também a artéria pulmonar, já que a gente sabe que a tortuosidade pode ter estenose, então tudo isso a gente consegue avaliar o conduto. E também dar informação adicional sobre fibrose, né, que é um valor prognóstico aí. Já a tomografia, a gente reserva para pacientes que vão, por exemplo, para intervenção, ou quando você fez um eco, que você viu uma alteração e que você quer confirmar, você quer estudar melhor a árvore pulmonar. A gente reserva para esses pacientes para avaliação anatômica mesmo. Perfeito. Em relação ao avanço tecnológico, sobre impressão 3D, a gente está brincando, né, agora, né, Vinícius de Goiânia, Vinícius daqui, que a gente anda fazendo umas peças aí para tentar ajudar aí na avaliação da prótese, melhor prótese, né, para colocar. Joia, obrigado, Ari. Vini? Vamos lá. Nessa decisão, se você quiser já pôr para discussão de cirurgia, isso porque a gente decidiu, na época, conversando inclusive com você, a gente, como ela vinha encaminhada até pelo cirurgião, a gente optou por fazer a intervenção percutânea, até porque a aula é de intervenção catéter, né? Mas aqui a gente já vai para o CAT para, inclusive, fazer o implante de stent. Se quiser aproveitar agora. Podia ver a opinião de Rafael. Não sei se esse caso aí ele considera realmente um caso muito desafiador para a cirurgia, Rafa. Algum critério assim para abrir mão de cirurgia? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Parabéns aí pela aula, Raulzinho. E vou fazer um pouquinho advogado do diabo aqui, rapidinho. Vamos lá. Esse caso, na verdade, em qualquer lugar, é um caso factível para cirurgia, né? É um caso que, em qualquer lugar, você tem uma mortalidade, em qualquer estudo que você veja. O paciente foi operado uma vez, há muito tempo atrás, uma via de saída, que tem uma mortalidade menor que 1% em qualquer estudo que você vai ver aí, e com resultados bons. Diferente de quando começou a TAV, que colocavam em aórticos, que não davam para ser operados, tudo. A válvula transcatéter pulmonar, ela veio ocupar um espaço onde a própria cirurgia tem um resultado bom. Lógico, a válvula transcatéter, ela tem vários benefícios. Você, pelos estudos, mostra que você tem menos tempo hospitalar, mas não mostra muita diferença de mortalidade. A mortalidade na cirurgia é baixa. A longevidade das próteses são boas cirúrgicas também. Lógico, temos todos os viés de quanto menor a criança, é mais difícil, mais troca, como o Raul mostrou muito bem na aula. Mas um paciente desse, a evolução de uma válvula pulmonar colocada cirurgicamente com mortalidade baixa é muito boa. Tem estudos que mostram mais de 80%, 70%, 85% em 15 anos. O follow-up dessas válvulas pulmonares implantadas cirurgicamente é muito mais longo do que as implantadas transcatéter, muito pela transcatéter estar vindo agora, né? Então, assim, eu acho importante falar isso. Eu acho importante falar também, tem muita gente, que não são todas as vias de saída factíveis para você colocar uma válvula transcatéter. Nem todas as vias de saída nós conseguimos colocar a válvula transcatéter. Então, mesmo porque em algumas vias de saída nós temos que mexer em outras coisas na via de saída. Mas, sem dúvida nenhuma, esse paciente é um paciente que, na minha opinião, dá tanto para fazer por via transcatéter, o implante da válvula, quanto por via cirúrgica com baixas mortalidades. Tem a história da endocardite infecciosa, que o Raul abordou muito bem depois que veio a Sapiens, mudou muito a história, né, da Melody, então diminuiu bastante. Eu acho que tirou todo aquele problema que a gente vinha falando da endocardite infecciosa. E esse paciente, não podemos esquecer, que também pode ser um paciente para um home enxerto. Temos todas as dificuldades do home enxerto, mas também pode ser um paciente indicado para home enxerto. Mas esses pacientes, quando vêm para a cirurgia, como esse paciente ou como outros que a gente opera,
A vantagem, eu acho que maior da válvula transcatéter é que muitos desses pacientes vêm já muito machucado pelas cirurgias anteriores. Pacientes que passaram por cirurgia ou na fase neonatal, ou logo depois na infância e logo depois na adolescência, 2, 3 cirurgias. Quando você conversa com esses pacientes, nós temos hoje a opção da válvula transcatéter, você vê que os pacientes ficam muito felizes com essa opção, eles deixam bem claro isso. Então, assim, eu acho que é um paciente bem factível para cirurgia também, com vários estudos, cirurgia bem segura, tudo isso, mas um paciente com a via de saída dessa, eu não vi o CAT ainda dessa via de saída, né? Mas com a via de saída dessa, vista pela Anjo-TC, não é um valve-in-valve, que é o melhor caso para prótese transcatéter, mas é um paciente bem factível para prótese. Perfeito, Rafa. Vamos esperar então você passar a Anjo, Vini, para a gente ver com o Raul o que ele acha, porque parece que a Anjo tem um aspecto diferente da angiotomo, né? Tem esse aspecto em prateleira, esse kinking parece no meio. Exato. Na época a gente poupando tempo, isso aqui o Vinícius já estava aqui, a gente decidiu por fazer percutâneo, tinha estudado na tomografia, ele até tinha um CAT anterior, feito fora aqui do nosso serviço, não tinha muitas boas imagens. Essa já foi direto para a intervenção, a gente preferiu fazer um procedimento estagiado, de implantar o stent primeiro, esperar uns 2 meses e depois vir colocar a prótese. E realmente é isso que você falou. A impressão que tem, pelo menos a gente tem daqui, é que ficou meio que acotovelada, né? No crescimento dela, a via de saída ficou cotovelada, tem essa parte calcificada em cima. Se roda aqui de novo. Aqui um pouco, aqui que é mais calcificado, mas tem essa aqui como se fosse até uma certa estenose, né? A impressão inicial boa da experiência que a gente tem com isso é que o ângulo de entrada do ato direito para o VD e subindo para a artéria pulmonar não é um ângulo ruim. A gente tem casos que fazem uma curva bem maior, que a gente já imagina que vai ser difícil. Eu acho que talvez isso no futuro seja uma discussão que o Rafael falou bem, que é o que está partindo para a TAV. Tem casos que anatomicamente são bem difíceis de fazer percutâneo e que realmente a cirurgia, sem dúvida nenhuma, deve ser considerada acima da intervenção percutânea. A gente fez o teste, eu vou mostrar o teste de oclusão, e aí o Raul fala, Vinícius, a gente fez o teste de oclusão com balão 34, a gente não usou um balão de CIA, não, um balão bem complacente, e nas 2 projeções não observou, principalmente a coronária esquerda bem, né, longe do balão, a coronária direita é difícil de visualizar, mas sem compressão da aorta e sem, pelo menos, distúrbio de fluxo. E de medidas do balão, ficou medindo em torno de 23, 24, essas medidas vão se repetir. A gente botar 24 na cabeça, maior do que aquilo que se imaginava pela tomografia. A tomografia ficou em torno de 20, 21. Na época a gente discutiu em fazer, inclusive, Melody, pelo tamanho, mas na hora dessa... Isso faz uma diferença, talvez, fazer um procedimento estagiado, porque se a gente fosse fazer no mesmo momento, pensaria numa Melody, enquanto, na verdade, aí a gente viu que é uma válvula, um anel maior, não, uma válvula maior, um conduto maior, em torno de 24, 23, 24, pelo menos. Raul, quiser falar alguma coisa? Raul, não, quero sim. Isso, o que você acha do preparo aí da sua zona de aterrissagem? O que você acha? Eu acho que o caso é super bom. Também eu acho que o Rafa falou, é um caso também que pode ser operado, logicamente, e aí é o que também quero, vamos dizer, salientar, que a diferença da TAV, que o paciente tinha que ser de alto risco, agora moderado, depois baixo, aqui não tem nada a ver com o risco cirúrgico do paciente, e sim com o histórico do paciente e a anatomia do paciente. Aquele paciente que operam 2, 3, 4, 5 vezes, e o Rafa bem colocou, realmente, por mais que o paciente tenha um ventrículo bom e tudo mais, é muito ruim você ter que operá-lo por uma 7ª vez, como a gente teve um caso agora. Então, realmente, isso tem que ser muito conversado, porque é realmente o que se colocou, que o Rafa colocou super bem. Em relação à anatomia desse caso em particular, acho super importante, aqui um dado que deixa a gente tranquilo, quando na tomografia a medida é abaixo de 25, a possibilidade de sucesso com a Sapiens está acima de 90%, né? E quando a gente faz o diâmetro estirado com balão, que não é um diâmetro estirado, é mais para medir a cintura, né? E esse diâmetro vejo que baixa do 24, quase 100% dos casos
é possível implantar uma válvula Sapiens. E esse é um dado ideal, porque a Sapiens vai até 29, né? Então, você tem que ter essa via saída aí sempre menor abaixo de 25, tanto na tomografia quanto nesse teste aí. É um caso super bom, assim. E o ângulo de ataque, como o Vinícius falou, é reto, então facilita muito. Qual stent você usa para preparar a sua zona de ancoramento aí, geralmente? É uma ótima pergunta, um pouco mais técnica, né, para a galera que quem está ouvindo. Normalmente você pode colocar um stent, e a história de colocar um stent era para proteger a Melody, vem dessa época, porque as primeiras Melodies tinham uma fratura. A Sapiens, se você está pensando em colocar, não necessariamente você tem que colocar o stent, mas facilita muito, né, na hora do implante. Os stents que a gente tem duas marcas bem interessantes, mas eu acho que o CP Stent, que chega até 24, 25, seria uma ótima alternativa aqui para poder implantar, né? Acho que é um caso super desafiante no sentido dessa anatomia, mas é um caso super tranquilo, assim, de tecnicamente, né? Beleza. Raul, o Vini, vai lá. Bom, a gente implantou um CP, como o Raul falou, era um 45, a gente montou ele num balão 28, como mediu 24, né? A gente foi tranquilo com cristal 28, usando o Landerquist e uma bainha da Cook, 14 frente, uma coisa bem técnica, mas aproveitando alguns colegas intervencionistas que estão aí, a bainha da Cook fez a diferença. A gente teve um outro caso que o Vinícius teve aqui, essa bainha muda tudo, a questão de navegar o stent, além de ser reto. A gente pós-dilatou ainda, que teve um certo recoil, a gente mediu no final para ter ideia como é que ficava. Esse é o resultado final e aonde ela foi implantado o stent. E medindo o stent em si, ele ficou em torno de 27. Né? Na medida anatômica era 21, 24 com balão estirado, mas aparentemente a gente conseguiu expandir bem para poder conseguir uma boa válvula depois. Essa paciente começou a ter dor torácica inespecífica, um pouco da ansiedade dela, e até nos preocupou em relação à coronária direita, que a gente não conseguiu ver bem. Então ela acabou indo para uma tomografia de coronária, que viu que estava tudo bem, e a gente aproveitou e mediu os stents, o diâmetro dos stents, vamos assim dizer, que foi colocado. E para a gente observar, continua em torno de 24, ou seja, ele mediu 27, cai para 24, tem um pouco de recoil, né, apesar de ser o CP, que é bem duro. E se a gente transportar isso para a TAV, que se mede na área, a área interna do stent ficou de 424, que está aqui embaixo, à esquerda. Isso, se a gente for para o lado da Sapien, ela vai ficar entre uma 23 e uma 26, se fosse em posição aórtica. Ela está no limite de 23 ou 26. Como a gente implantou com um balão 28, a gente estava mais na ideia de realmente implantar uma 26, nominal, que daria em torno de 20% de oversize. Isso pegando a área. E medindo o diâmetro em torno de 24, cabe bem uma 26, a gente sabe que você está fazendo um pouquinho de oversize. Tem a discussão de Melody ou Sapien, eu vou pular isso aqui porque o Raul já falou tão bem na aula, né? E a gente foi com a Sapien, nesse caso específico, até pelo diâmetro um pouco maior, que seria para a Melody. Esse é o procedimento em si, e aí o Vinícius esteve de novo com a gente aqui uns 2 meses depois. Essa é a injeção dentro do stent, essa é a injeção do ventrículo direito. Você vê realmente um ventrículo dilatado, um pouco hipocinético, como o João falou bem, o nosso ecocardiografista, mais na região apical, menos na base, né? O stent mediu aqui 24, 27, então sim, realmente era com a prótese 26. A gente fez com sedação, sem eco transtorácico na sala, punção de veia femoral direita, um perclose. Como era bem reto, como o Raul comentou, a gente usou só um fio guia Landerquist, não precisou funcionar outro, nem fazer um buddy wire, e usou o introdutor da própria Edwards, né, o 14 French. Esse é o ângulo reto que o Raul se referia, e isso nos permite ir direto com a prótese montar ela, já que essa prótese não vem montada em cima do balão, como na TAV, dá para montar na veia cava sem problema nenhum. Existem outros, esse é um outro caso que o Vinícius até teve aqui, que a gente tinha, um paciente também que falou, um menino que teve mediastinite na época, como o Rafael estava falando, casos ruins para operar, que o paciente não quer operar, mas ele tinha uma anatomia totalmente diferente, né, Raul? Aqui uma tortuosidade imensa para chegar no tronco da pulmonar, e a gente teve que cuidar.
ele tinha uma estenose pulmonar também, então a gente acabou colocando um stent na estenose pulmonar, mas olha que na seta até o catéter quincava. Isso. E aí a gente acabou que, mesmo colocando um Landerquist dentro do catéter, enfim, foi muito difícil colocar o stent, acabou depois encaminhando para a cirurgia. Esse paciente a gente tratou só a estenose da artéria pulmonar esquerda e depois foi para a cirurgia porque seria difícil de fazer Uma implante percutâneo. Uma boa aí para a jugular. A jugular acho que teria Isso. ido. Você me lembrou bem, isso aí, na época a gente conversou contigo, isso aí seria uma boa opção. Bom, aqui já é o implante em si, então foi uma prótese 26, uma SAPIEN 3, avançada com suporte do catéter. Quando eu falo suporte do catéter, também é uma certa dica que a gente vê em alguns casos fora, em que se por acaso tiver uma tortuosidade muito grande, esse catéter, como ele é mais rígido, você pode já recuar ele do balão, que às vezes fica mais flexível para navegar. Mas nesse caso específico, vocês podem observar no vídeo que navegou muito fácil, bem tranquilo, até chegar no local do stent. Se eu chamo a atenção um pouquinho de uma coisa técnica. Só perguntar uma coisa para o Raul. Raul, a gente achou que o implante do stent, para preparar a zona de ancoramento, foi mais complicado do que o próprio implante da válvula. Parece que o stent encurtou bastante e na época a gente achou que pudesse até ter um risco dele migrar. Então a gente fez essa opção por fazer em 2 etapas. Primeiro o implante do stent, depois de 2 meses o implante da válvula, com esse medo do stent migrar. Você faria esse caso de uma vez só? Não, eu faria igual a vocês. Não tem dúvida. Sempre é melhor em 2 estágios, porque são procedimentos tranquilos, como vocês veem aí, daria para fazer num estágio só, mas eu acho que são procedimentos que precisa ir com calma, né, para não, como a gente tem uma alternativa cirúrgica que é super boa, que tem um bom resultado e tudo mais, a gente tem que ir sempre com calma, né? Mas está super espetacular, assim, eu estou adorando assistir. Bom, então, usando o Landerquist, o avanço foi relativamente tranquilo. E aqui eu vou chamar a atenção em relação à SAPIEN 3 especificamente, porque ela tem esse sistema de fletir o catéter para fazer a curvatura da aorta e para entrar na válvula aórtica. Só que a anatomia da entrada do ato direito para o ventrículo direito e para a via de saída do VD é completamente diferente e muitas vezes completamente diferente entre vários pacientes pós-operados, né? Então essa é a curvatura da aorta e por isso que ela tem essa capacidade de fazer essa curva bem fechada, a SAPIEN 3, isso tem um sistema de flexão. Já que nesse caso específico, vocês podem observar aqui em perfil, o ângulo é totalmente diferente. Então o que a gente fez, como a gente percebeu na hora que não teria problema de subir do ato direito, era bem reto até a via de saída, ali a gente não precisaria do sistema de flex. Mas a gente já viu dificuldades na hora de entrar no stent, passar a via de saída e ficar posicionado no stent até deslocar o stent, como o Vinícius falou. Então o que a gente fez foi rodar anti-horário 1/4 do catéter, para que em vez dele ficar fazendo essa curva da crosta da aorta, ele ficar fazendo uma curva agora antero-posterior, que seria o trajeto da artéria pulmonar, se precisasse. Então, que é inverter, você roda anti-horário e você inverte o caminho para poder fazer essa curvatura antero-posterior. E a outra possibilidade que tem, que a gente pensou, e está pensando em casos futuros com o Vinícius, é de usar uma bainha, um dry seal da Gore, que ela vai até 26 frente, então a prótese já pode ir montada direto no balão, e isso você já coloca esse catéter, que é muito bom, essa bainha, já na via de saída. Então você tem mais facilidade para navegar. Você encapa ela. E lembrando que na hora de posicionar a válvula, de fixar ela no balão, lembrar que a saia fica para baixo, né? A posição invertida da TAV. Isso é primordial. Parece básico. É verdade. É verdade. Se não coloca ao contrário. Bem lembrado. Quando a gente implanta da cavidade para a saída, seja na mitral, seja de transapical, ventricular ou na pulmonar, você tem que montar ela invertida. Como é off-label, a gente que prepara, né, a válvula. Agora, já está aprovado pelo FDA, a SAPIEN, e aqui no Brasil, quando registrou o Mital, também registrou. Então, mas naquela época, não. Então, aqui está posicionado o stent, como a gente falou, o stent era de 45, na pós-dilatação você vê que ele encurtou. Essa válvula 26, a SAPIEN, montada, ela tem 28. Então, ela ficou em torno de 28, o stent que era de 45. Mas ela vai encurtar, né? Ela vai ficar em torno de 20 quando for implantada.
O implante pode ser feito sem marca-passo, bem devagar, bem lento. Você pode ajustar, vocês vão observar que ela começou a cair, a gente empurrou um pouquinho ela para cima, e aí foi insuflando novamente, ela tendeu a cair de novo lá para o VD, dá tempo de empurrar um pouquinho mais e aí sim terminar de insuflar, fazer a insuflação total quando implanta a prótese. Esse é o resultado final, sem insuficiência pulmonar, e um gradiente aqui de 2, praticamente ficou sem gradiente, 23, 25, e sem leak também. E bom observar também nesses implantes que às vezes tem relatos de perfuração, né? Apesar de ser o CP era recoberto, às vezes de seca distal, de seca proximal, tem uma perfuraçãozinha, mas nesse caso não tinha. O paciente fez o PO aí na UCO, primeiro PO no quarto, teve alta no segundo pós-operatório, antibiótico 24 horas, empiricamente aspirina e clopidogrel 6 meses, AS o resto da vida, ficou em classe 1, apenas queixando daquelas dores torácicas. A gente trouxe ela agora, Vinícius, para apresentar aqui. O João Masson fez o eco, 9 meses de segmento, ausência de refluxo, um pouquinho acelerado ali no trajeto da prótese, mas sem gradiente. E em relação aos diâmetros, era em torno de 38, foi para em torno de 30, e a área de fração foi de 27 fracional para 35. Então o VD deu uma melhorada, ainda não está normal, talvez já um pouco adiantado do implante, mas classe funcional 1 e um pouquinho de redução do seu tamanho. E paradoxalmente falando, o TAPS piorou, que era em torno de 25, foi para 17, e talvez funcione como a mitral, né? Agora tem um volume, agora ele vai ter que trabalhar mais, aí às vezes a fração cai um pouco, o TAPS vai cair um pouquinho. Eu vou terminar só mostrando esse estudo que eu mandei para o Vini há pouco tempo, foi publicado agora em 2020, comparando o Melody com a cirurgia, e de um modo geral foi muito bem. Então, assim, como o Rafael falou, a cirurgia vai muito bem, e a Melody também vai muito bem em 12 anos. Eu acho que, além da possibilidade de fazer percutânea por opção do paciente, já sempre muito operado, tem a opção também de, eu acho que talvez os casos que não sejam desafiadores. Tem casos ruins anatomicamente que vão para a cirurgia, e os casos que não forem anatomicamente ruins, eu acho que a opção percutânea agora torna-se uma opção mesmo, já com uma durabilidade razoável para 12 anos. Essa é a equipe que participou do caso, que está ouvindo isso aqui em Goiânia, junto com o Fabrício Las Casas, o Tanas Jatene, o Rogerinho e o João Masson, que não saiu na foto, que é o nosso cardiografista. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito legal. Parabéns, Vini. Foi muito legal. Deu para aprender bastante. Eu não sei se dá tempo de a gente abrir para pergunta para quem está acompanhando. Tati, você está por aí? Eu acho que são 5, eu acho que tem um pouco mais de 5 minutos, né, para ver. Será que alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Eu tenho 2 perguntas, na verdade, aproveitar que o Raul está aí. Raul, pode fazer antes, Tati, pode fazer. Queria chamar a Andressa para entrar aqui com a gente. Ah, sim. Para falar da experiência aí, Andressa, acho que ela está por aqui. Andressa? Precisa ligar o som. Vini, vai fazendo a sua pergunta enquanto. Aí entrou. A internet está meio lenta aqui. Mexer no cabeamento hoje no prédio. Bem-vinda, Andressa. Fica à vontade. Parabéns, gente. Muito bacana. Boa noite para todo mundo. Acho que foi brilhante a apresentação. Raul, como sempre, também brilhante na sua exposição da aula. A única coisa que eu acho que poderia acrescentar um pouquinho em relação à parte do eco e do strain, que a gente tem usado muito nessas crianças, como o pós-óculos falou, né? E a gente vê que realmente ela ajuda, principalmente na evolução gradativa, né? A gente vê que tem uma queda aí depois, para não fazer ressonância toda hora, então dá um gatilho para a gente poder perceber se essa criança ou o adulto está evoluindo com piora, porque às vezes fica sintomático e o volume está aumentando. Então, acho que lembrar do strain como um criador aí para a gente rever ressonância e pensar em cirurgia ou não. Joia. Obrigado, Andressa. Só
completando o que a Andressa falou, eu acho bem importante essa história, a questão do strain, porque realmente os últimos trabalhos mostrando a avaliação de função em VD, o que tem mais realmente acompanhado os valores de ressonância é o strain hoje, para a gente estar acompanhando esses pacientes. Então, a correlação strain de VD com função na ressonância tem feito diferença depois. Exatamente. Tatiane, só para falar aqui, o João Masson está nos assistindo aqui, ele acabou de escrever ali que ele fez o strain no controle, depois ele escreve o que ele viu. Ai! Boa! Será que Raul está aí ainda? Está aqui. Raul, tá. Raul, mesmo sabendo que a Sapien tem uma incidência de endocardite menor do que a Melody, o que você faz no segmento a longo prazo desses pacientes? É profilaxia para endocardite para a vida inteira? Ou 6 meses só? 1 ano? Como é que você faz? Essa é uma ótima pergunta e o conceito é basicamente igual a qualquer válvula biológica, a vida inteira. A vida inteira, profilaxia para endocardite, tanto Melody quanto Sapiens. A gente teve um caso, nosso primeiro caso de endocardite foi há 2 semanas atrás e infelizmente o paciente teve que ir para a cirurgia porque era uma vegetação bem grande e tudo e o paciente era COVID positivo. Então não sei se tinha alguma coisa a ver aí com isso aí. Mas cuidado do time, o hemodinamicista tem que aprender a lidar com válvulas. Já vocês que fazem adulto têm esse costume, né? Mas a gente tem que compor o time com esses cuidados dentar, entendeu? Manter isso bem, mesmo paciente de classe social alta, tudo, a gente sabe que a cavidade direitas é uma outra história, né? Cavidades direitas são totalmente diferentes, nada dura para sempre, nem tricúspide, nem pulmonar. Então a gente realmente precisa ter muito cuidado nisso e talvez às vezes até a indicação de aspirina para sempre ou tricúspide, a gente quando coloca tricúspide a gente deixa anticoagulado mesmo 6 meses e depois a essa para a vida inteira. Muito bom, mestre. Eu acho que é isso. Será que tem mais alguma pergunta da audiência? Tati, você que está aí. Os debatedores querem fazer alguma pergunta? Não, só o João, se ele quiser falar do strain dele aqui, ó. Ele colocou aí no chat. Ele colocou no chat que ele não fez o pré, porque ele não tinha o software ainda, mas fez o pós. Então tá, então eu acho que deu, né? Foi proveitoso demais. Eu acho que vocês foram fenomenais, hein? Obrigado por tudo, obrigado pela participação. Difícil às vezes juntar um time desse porte aí, mas foi muito bom. Eu aprendi demais e espero vocês para outras. Tati, acho que é com você para terminar, né? Gente, eu agradeço a presença de todo mundo e mais um webinar aqui da SBC, Jornal do Espírito Santo. Lembrando que semana que vem a gente tem mais um webinar, a gente tem tentado fazer semanalmente esses encontros. Semana que vem a gente vai estar abordando síndrome coronariana aguda com o Dr. Felipe Galego. Então, excepcionalmente, não será numa quinta-feira, será numa quarta-feira por problemas de data do Dr. Felipe Galego. Então, como ele é nosso convidado, a gente vai abrir essa sessão para ser numa quarta. Então, a nossa quinta científica será uma quarta científica. Então, a gente vai trazer todo mundo para mais uma discussão. E hoje é só agradecimento. Eu acho que esse time deu um show. Aprendemos bastante. Uma coisa que a gente não vê no dia a dia. Tive o prazer de reunir a turma da Congênita, que não participa efetivamente toda hora com a gente. É uma turma que fica mais afastada, mas que bom que veio todo mundo para cá e a gente conseguiu discutir um pouco. Espero que venham mais vezes, que tenham mais casos diferentes. A Dani e o Rafa são meus parceiros na clínica, a gente trabalha junto o tempo inteiro. A Andressa, eu perturbo ela em Cachoeiro. Vini está aí na diretoria com a gente. A Ariane, Raul, foi um prazer enorme. Vinícius, Goiás, um prazer enorme. Carlinha aí, prazer em conhecer, que eu não conhecia, via web. E eu espero que em breve a gente possa reunir todo mundo de novo aqui. Fica o nosso agradecimento para todo mundo. Muito obrigada. Valeu, Tati. Tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Parabéns. Boa noite.